Boa noite, gente, tudo bom? A gente está ao vivo aqui às 18h01 desse sábado, dia 17, falando com vocês. Uma noite muito especial, afinal de contas, hoje o Arquivo Conectado está recebendo a secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, a Daniele Barros, que é professora e tem tido uma atuação muito bacana à frente da Secretaria de Cultura, Estado e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, como sempre, vocês sabem que as nossas lives são interativas, vocês podem participar com a gente mandando perguntas, conversando e se comunicando aqui com a gente através da caixinha de comentários aqui do Facebook do nosso arquivo. Uma coisa bem importante, gente, compartilhem as nossas lives, as nossas publicações, para que elas tenham um alcance bastante legal, né, para que cheguem a mais pessoas, tá bom? Isso é bem importante para a gente. Eu estou vendo que a gente já tem uma participação boa aqui. Se tiver, uma coisa bem importante, gente, tiver gente de fora de campus, dá um alô, sinaliza aqui para a gente, porque eu gostaria muito que a secretária pudesse ver o alcance da live, também se tem gente do Norte, Noroeste, Fluminense, porque essa live ela foi feita para falar, para se comunicar com toda a região. A gente também passa na TV Câmara, então eu quero mandar um abraço para todos os telespectadores, o pessoal que nos acompanha, ter o contato com vocês, o feedback de vocês é muito importante. Então, essa live é para falar sobre políticas culturais no Norte e Noroeste Fluminense, sobre a atuação da secretária, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Tá bom? A Daniele Barros já está aqui com a gente, eu vou subir ela aqui, vamos dar uma boa noite para ela. E antes, deixa eu apresentá-la, porque ela tem um currículo e uma atuação, gente, muito bacana. Deixa eu falar para vocês que a Daniele, eu me identifiquei muito, achei muito bacana, porque além dessa atuação política, a Daniele, ela é professora do Estado do Rio de Janeiro, atuou durante um bom tempo em sala de aula, isso é muito legal. Atuou como delegada federal de desenvolvimento agrário, e eu vi que quando ela tomou posse, todos os amigos, companheiros ali dela foram à posse, muito orgulhosos disso, achei muito legal. Ela é secretária desde finais de dezembro, ela tomou posse em dezembro de 2019, e desde então vem tendo uma atuação muito bacana, democrática à frente da secretaria, e ela foi também subsecretária da Prefeitura de Cultura da Prefeitura do Rio de Janeiro. Essa é alguma das coisas que a Daniele fez, e hoje aqui ela vai falar com a gente um pouquinho sobre o trabalho dela à frente da secretaria e principalmente sobre o Norte e Noroeste Fluminense. Vamos dar boa noite para ela, que já está aqui com a gente. Boa noite, Daniele, seja bem-vinda. Oi, Rafaela, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Eu também estou te ouvindo perfeitamente. Boa noite a toda a turma aí de campus, fazedores de cultura do Norte e Noroeste, aqueles que não são fazedores, mas são consumidores de cultura, que talvez possam estar aí conosco, nos acompanhando, nos assistindo. Eu gostaria de já agradecer a audiência de vocês. É um finalzinho de tarde de sexta-feira, né? E a gente sabe que a gente está vivendo um tempo que nos excita ao isolamento social, mas eu fico satisfeita de saber que a gente tem uma live, que tem uma boa audiência, sexta-feira à noite, né, que as pessoas estão escolhendo estarem junto conosco, Rafaela. Isso, para mim, é uma enorme satisfação, um enorme prazer. Primeiro, porque a gente vai falar de uma temática muito interessante, que é a cultura. E falar para um público da região norte, da região noroeste, isso aumenta a minha disposição para estar aqui, porque eu gosto muito dessa região, já andei muito nessa região, tenho um carinho muito especial pela região norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, que qualifica muito essa nossa conversa. Eu acho que eu falei sábado no início, na abertura, não falei? Sim. Sabe o que acontece? As nossas lives acontecem normalmente aos sábados, foi força do hábito. Sexta-feira, gente, sexta-feira. Daniele, primeiro eu quero não só te agradecer, mas também te parabenizar, porque antes eu tive uma oportunidade de falar um pouquinho com ela, pessoal. A Daniele tem tido muita disposição em participar dessas lives, em estar próxima, embora virtualmente, a gente sabe esse momento muito difícil que a gente está vivendo. Eu fico até arrepiada quando eu falo disso, mas você tem sido muito disposta e muito presente quando as pessoas te demandam. Então, eu queria te parabenizar por isso. Eu vi que o seu compromisso desde o início era democratizar
a cultura. Eu acho que você tem andado, ido nesse caminho, porque estar presente nesses vários espaços, a gente sabe que te consome, né? Mas é muito importante, principalmente nesse momento de muita demanda que a gente está vivendo, né, Daniela? É verdade, até porque, Rafaela, eu cuido, né? Eu recebi do governador do estado desde o dia 6 de dezembro de 2019 a missão de cuidar da cultura do estado do Rio de Janeiro. E quando nós fomos convidados para essa missão, eu tinha clareza da demanda que era isso, porque eu moro na capital, né? Na verdade, eu moro na Baixada Fluminense, né? Que é muito próxima à capital, mas a gente vive muito nessa relação metropolitana, né? Porque a Baixada Fluminense faz parte da região metropolitana. A cidade que eu moro, que é Duque de Caxias, está do lado da cidade do Rio de Janeiro. Elas quase se confundem, mas assim como você já teve a oportunidade de falar no início aí do nosso bate-papo, eu tive a oportunidade de anteriormente servir também ao Estado do Rio de Janeiro e ao governo federal, através da Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário, que me deu a oportunidade de conhecer praticamente os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. E não só conhecer os municípios, né, como conhecer também as suas especificidades, porque eu pude ir na roça do município, eu pude conversar com prefeitos de muitos municípios, muitos secretários, muitas cooperativas, muitos fazedores de cultura da roça, né? E aí a gente está tendo a oportunidade de, sentado agora nessa cadeira da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, também aliar a essa nossa experiência aquilo que a gente quer entregar de cultura a todo o Estado do Rio de Janeiro. Muito bacana. Daniela, a primeira pergunta que eu queria te fazer, eu acho que muitas pessoas já devem ter feito, mas acho que o nosso público também quer saber. Você tomou posse em dezembro de 2019 e já se depara com esse cenário, que é um cenário inédito para a gente. Eu queria saber como tem sido atuar nesse cenário novo, inédito, desconhecido, de pandemia, em que o setor cultural foi um setor tão afetado, afetado logo desde o início, né? Então, como tem sido ser secretária nesse momento? Olha, não tem sido fácil. A pandemia, ela nos pegou de surpresa. Nós chegamos no dia 6 de dezembro. Assim que nós chegamos, né, nós fomos fazer o diagnóstico da casa, entender exatamente quais eram as fragilidades da Secretaria de Cultura, os potenciais, conversar com a equipe, reorganizar um pouquinho o espaço da Secretaria de Cultura, a nossa maneira, travar um diálogo com os setores, porque também isso era importante naquela época. Isso em meio, né? Porque chegamos a dezembro, em meio à árvore de Natal da Lagoa, em meio a Réveillon, em meio a Carnaval, Carnaval de Lua, Carnaval de São Bódromo, então a gente foi fazendo tudo isso junto. E aí, quando chegou no dia 15 de março, nós fomos surpreendidos com a questão da pandemia e com já uma real expectativa de fechamento de todos os espaços culturais. Até porque a cultura está muito atrelada à questão da aglomeração. E a aglomeração é uma das questões que precisavam ser evitadas por conta da proliferação do vírus. Então, imagine você que a gente estava uma quinta-feira, terminando de idealizar a abertura do Teatro Municipal, né, organizando com o presidente da fundação aquilo que seria a abertura do ano do teatro. E aí, na sexta-feira, a gente é chamado pelo governador no gabinete de crise, que se define o fechamento, né, dos teatros. E aí, 1 hora antes do espetáculo, a gente fechou as portas do teatro, precisando avisar todas as pessoas de que elas não poderiam ir, precisando ressarcir ingressos, por conta de que nós não poderíamos admitir nem mesmo uma aglomeração de uma noite. Então, assim, da mesma forma que os teatros privados foram impactados,
né? Os teatros públicos também foram. Para a gente foi assim um aperto no coração quando a gente precisou fazer isso. Imagine que eu estou falando para você da joia da nossa coroa, né? O Teatro Municipal é a joia da coroa do estado do Rio de Janeiro. Era a abertura da nossa temporada. Se todos os espetáculos já são importantes, a abertura ela tem um glamour especial e a gente precisou tomar essa decisão que naquele momento nos doeu demais, mas a gente tinha certeza de que era preciso agir daquela maneira para que a gente hoje talvez pudesse estar olhando, porque a gente vê a própria mídia noticiando, né? A mídia já fala de um decréscimo dos casos no estado do Rio de Janeiro, e a gente tem certeza que foi uma construção contínua que está nos permitindo viver isso que nós estamos vivendo hoje. A gente ainda tem uma situação muito grave, a gente ainda tem uma situação que inspira muitos cuidados, porém, nós já aprendemos, já acostumamos a viver também incorporando os protocolos ao nosso cotidiano. Então, sair de máscara já faz parte do nosso hábito. A gente lava muito mais as mãos do que nós lavávamos anteriormente. A gente já, por exemplo, eu trabalho na Secretaria de Cultura, eu já levo a minha marmita, eu evito ir na rua. A gente foi se adaptando, né, Rafaela? A gente foi se adaptando para poder manter viva o trabalho, porque ele não pode parar. Nesse tempo de pandemia, a gente descobriu a essencialidade da cultura. Cultura também é essencial. Quero que todos vocês que estão aí nos ouvindo, né, que vocês pensem o que seria esse tempo de pandemia se a gente não pudesse ouvir uma boa música, se a gente não pudesse ler um bom livro, se a gente não pudesse assistir um filme ou acompanhar uma série, né, se a gente não pudesse assistir uma live. Então, assim, a essencialidade da cultura, ela se revelou nesse momento, porque ela passou a cumprir também um papel terapêutico. A gente começou a descobrir o quanto ela é importante para aliviar, de fato, as tensões da nossa alma. Então, a cultura é o remédio da alma. Então, não dá para ficar sem, né? Não dá para ficar sem cultura. E é nesse sentido, entendendo que ela é essencial, que nós não fechamos as portas da nossa Secretaria de Cultura nem um dia. Primeiro, porque tinha muita coisa para fazer, para arrumar, para botar no lugar, desde a parte física da nossa Biblioteca Parque, que é a nossa sede, que é a sede da nossa secretaria. E aí, Rafael, eu preciso confessar para vocês e confessar para todo o Noronorte e Noroeste que a gente fez aquele faxinão na casa. E aí o faxinão foi para jogar muita coisa fora mesmo, coisa quebrada, coisa velha, mas não foi só uma faxina física, né? Ela foi até muito simbólica, mas a gente também reorganizou os nossos processos, reorganizou o nosso time de servidores, remodelamos um pouco as nossas atividades, então também foi um tempo de olhar para dentro, para organizar melhor a nossa casa, para servir a população do estado do Rio de Janeiro. Muito, muito interessante isso, pensar que a gente precisou se readaptar, se readequar, e a Daniele lembrou uma coisa, eu acho que nunca ficou tão evidente, né, Daniele, que a cultura ela é necessária para alimentar a alma, como você falou, né? Nesse momento, muitas pessoas estão fugindo dessa situação caótica que a gente vive graças a se alimentar de cultura, né? Uma live como essa que a gente oportuniza, o arquivo tem feito muito isso, a gente tem falado muito sobre história regional, justamente para levar um pouco o que a gente fazia lá dentro do arquivo aqui para as pessoas, né? Eu acho que isso é muito, muito importante e é um trabalho de formiguinha que a gente já vinha fazendo lá atrás e que agora a gente coloca aqui e que a gente foi obrigado também a aprender a mexer com a rede, né? Porque eu, pelo menos, eu não tinha intimidade nenhuma com isso daqui. Também, até isso, Rafaela, a gente também foi obrigado a se adaptar, o gestor público, né, as pessoas que trabalham com cultura, a gente enquanto gestão, mas os fazedores de cultura também foram obrigados a se readaptar até para sobreviver, até para sobreviver esse tempo de crise. Para a gente leva tão a sério essa ideia de que a cultura ela também é um remédio para a alma,
que nós estabelecemos, né, a criação de um gabinete humanitário para atender o setor cultural. Nós estamos falando de um setor que foi um dos primeiros a baixar as suas portas e que possivelmente vai ser o último a abrir. Então, nós somos a única Secretaria de Estado que resolvemos fazer um gabinete humanitário para atender o nosso setor. Então, a gente, hoje, já pode celebrar os números de mais de 7 mil famílias atendidas através de cesta básica, kit de higiene pessoal, kit de higiene doméstica, livros, DVDs. Então, as nossas cestas básicas, elas não levam só comida. Elas levam livro, levam DVDs, levam poesias. Então, o que a gente quer realmente, a gente sabe que o alimento do corpo ele é importante. E é por isso que o nosso gabinete humanitário é um sucesso. E a gente tem contado com muitas parcerias. O programa Mesa Brasil do SESC é o nosso parceiro, o Instituto Souza Cruz, a Rede Pão de Açúcar, um monte de artistas que fazem as suas lives e que nos doam os alimentos para que a gente possa beneficiar esse público. Mas a gente faz questão de acrescentar a essa cesta de higiene, essa cesta de material de higiene, essa cesta de material alimentar que a pessoa recebe também um item que lembre dessa essencialidade da cultura. Então, vai um livro, vai um DVD, vai um poema. Nós temos recebido muitos livros através do programa chamado Rota da Leitura, que é um programa que nós inauguramos em tempo de pandemia aqui na Secretaria de Cultura, onde as pessoas da capital e da região metropolitana podem, né? E eu quero até motivar a Fernanda, quem sabe... Fernanda é a pessoa que apareceu. Quem sabe, Rafael, as secretarias municipais aí do Noroeste, do Norte, a copiarem essa iniciativa. A gente descobriu que, nesse tempo de pandemia, as pessoas também estão organizando as suas casas. E aí a gente fez uma grande campanha para as pessoas poderem doar livros que já leram, que estão na estante e que podem beneficiar outras pessoas. Então, nós chamamos as pessoas a um programa de libertação de livros. As pessoas se cadastram no WhatsApp, elas precisam ter, no mínimo, 10 títulos para doar. Então, pode ser você, a sua vizinha, no seu condomínio, e aí a gente manda um veículo até a casa dessa pessoa e ele recolhe esses livros e traz para a secretaria. Nós higienizamos os livros e colocamos nas cestas básicas. Então, fica a dica aí para a turma de Campos, Pádua, Miracema, quem sabe as secretarias também de cultura se juntarem a nós nesse movimento e poderem também fazer as rotas das leituras, né, espalhadas aí no Noroeste, podendo recolher esses livros para compor acervo das bibliotecas comunitárias que possivelmente tem aí na região de vocês. Não, eu achei esse projeto fantástico. Eu vi que quando vocês começaram a colocar livros nas cestas básicas, eu falei, gente, que sensibilidade, que coisa fantástica. E fica aqui também, gente, para todo mundo que está nos ouvindo, porque a gente tem nossa audiência na live, mas também depois que roda na TV. Gente, vocês que têm livros em casa, doem esses livros, que às vezes foi como a Daniela está falando, você está fazendo uma faxina, uma limpeza em casa, o livro não te serve mais naquele momento, vai servir para alguém. Então, vamos encabeçar essa campanha de doação, de agregar, né, de agregar livros uns aos outros. Eu acho que vai ser muito legal. Acho que a Cristina Lima está aqui com a gente, daqui a pouco eu vou checar, a presidente da fundação, acho que ela vai amar essa ideia. Daniela, deixa eu só registrar algumas presenças aqui, bem importantes. O Humberto Neto está aqui com a gente, Humberto, que eu não sei se você já o conhece pessoalmente, arquiteto aqui de Campos, é a pessoa, o indicado para o escritório técnico do INEPAC, pessoa, ele é de uma competência, conhece o nosso patrimônio. Está saindo isso, hein, Humberto? Está chegando, hein? Vamos chegar nesse assunto, pode deixar. Quero dar boa noite para todo mundo que está aqui, mas também, olha, o nosso Genilson, querido, que foi incansável na vinda desse escritório. Tem uma comunicação direta lá com o Cláudio também, maravilhoso. O Edmundo Siqueira, que é jornalista, Daniele, foi um dos primeiros a tocar aqui no Campus, a enfatizar a causa do patrimônio. A gente tem
grandes edifícios precisando de uma atenção especial. Então, na sua visita técnica, eu gostaria muito que você conhecesse o Edmundo, porque ele é um entusiasta, faz por vontade. Acho que é uma pessoa que você merece conhecer. E o Cláudio, que está aqui com a gente também, o Cláudio do INEPAC. Cláudio, boa noite, seja bem-vindo, querido. Obrigada pela sua presença, tá? Olha, eu quero registrar que, assim como a turma que está em Campos, ansiosa para a inauguração desse escritório, o Cláudio é um entusiasta desse escritório em Campos, deslocado da nossa secretaria. Assim que eu cheguei na SESEC, ele já vem me falando disso, e eu não vejo a hora da gente, de fato, poder inaugurar, consolidar esse núcleo estendido do INEPAC, né, na região norte, podendo atender, né, de Casimiro a Campos, a questão do patrimônio cultural. Então, assim, isso já está no nosso radar. Eu acredito que nos próximos 30, 45 dias a gente tem escritório do INEPAC em Campos. Gente, que notícia maravilhosa. Eu estava assim para o Gabriel mais cedo. Gabriel, a gente tem data? Aí, ó, a Daniela acabou de dar um período aí para gente. E o Cláudio, realmente, gente, ele é um entusiasta, ele é incansável e tá empenhado nessa tarefa que, como eu falei, eu tinha falado mais cedo, essa é uma demanda muito antiga de Campos, né? Estou até atropelando os temas, mas não tem jeito, porque é o que todo mundo está ansioso para saber, né, Daniele? Essa demanda antiga que Campos tinha por esse escritório era um desejo muito antigo da presença de fato do INEPAC, do Estado, da Secretaria aqui. Então está todo mundo num entusiasmo tão grande, porque parece a consolidação de fato de algo que a gente já tinha um anseio, um desejo muito antigo. Então, por isso que eu disse para você no início, você vai ser muito bem recebida, porque parece realmente um momento que a gente vislumbra há muito tempo. Eu vi, passando por aqui pela live também, uma pessoa chamada Carlos Freitas. Eu não sei se é lá do IFE de Bom Jesus. Será que é ele, o Carlos Freitas de lá? Porque eu tenho um amigo. Esse Carlos Freitas é o antigo. Eu não consigo falar antigo diretor. Ele foi diretor do arquivo por 18 anos, é meu mestre, meu guia. A gente trabalhou junto há 13 anos. Eu sou a atual diretora, venho na sequência, quase como uma, sabe, ele é meu tutor. Ele veio. Você é discípula. Exatamente. E ele saiu, se aposentou esse ano passado, e aí eu assumi. Então, mas ele está com a gente. Eu falo que a cadeira é sempre dele, entendeu? Ele está sempre aqui. Imagina. Não, é porque eu também conheço um Carlos Freitas daí, pensei que pudesse ser ele, a foto está bem pequenininha. Tá. Mas que bom que vocês estão, então, animados para receber o escritório do INEPAC. A gente está em fase realmente de finalização desse processo. A ideia mesmo é ter o órgão mais perto de vocês. É muito ruim essa sensação de que as pessoas saem da sua cidade para vir buscar a política pública e ela precisa enfrentar 5 horas para isso. A ideia é minimizar, garantir o acesso. A gente sentou naquela cadeira da Secretaria de Cultura para isso, para promover a democratização. E esse escritório dialoga com a ideia da democratização, porque é a gente levar para perto das pessoas o órgão que cuida da política pública, né? As pessoas poderem se sentirem próximas a ele. Então, a gente está muito feliz com isso. Então, Rafaela, você se prepara para fazer a cobertura dessa inauguração, tá? Não, sem dúvida. E eu vou te falar, você falou uma coisa com relação à democratização, Daniele. Durante tanto tempo, a gente se sentiu um pouco preterido, porque para a gente é difícil se candidatar aos editais, porque, às vezes, a lei de incentivo para a gente, às vezes, é difícil, porque a gente não tem contato com o empresário. Então, quando acontece essa aproximação para um lugar que tem tanta riqueza histórica, tanta riqueza arquitetônica, cultural, para a gente é a consolidação, a realização de um desejo, de um sonho, por isso que a gente está tão empenhado nisso, porque a gente sabe da riqueza desse lugar, Daniela, a gente é realmente muito... Essas pessoas que estão aqui na live, deixa eu registrar, a Neuza está aqui com a gente, o Adriano, a Graziela, diretora do museu, está aqui com a gente, a Cristina, ela deixou um recado para você, olha, boa noite a todos, boa noite, secretária, seja bem-vinda em nome da Fundação Cultural, jornalista Oswaldo Lima. Parabéns pelas ações relevantes em prol da cultura fluminense, com resultados tão positivos em apenas 6 meses de gestão. Então, está todo mundo muito feliz pela sua decisão, com certeza.
Você tocou num outro assunto que é muito importante, Rafaela. De fato, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro tem atuado em diversas frentes. Nós trabalhamos para operacionalizar o Fundo de Cultura. Era um fundo que já estava institucionalizado há mais de 22 anos, com um sistema implantado desde 2015, mas que nunca tinha sido utilizado. Imagine você, Rafaela, que era aquela ideia de uma casa que tem uma despensa cheia, abarrotada de comida, mas que as pessoas passam fome ou que vivem com dificuldade. Não tem sentido, era uma porta que precisava ser aberta. Para se abrir essa porta, precisava se cumprir alguns protocolos de idas e vindas que nós resolvemos encarar. Essa foi a minha meta desde o dia 6 de dezembro, quando eu cheguei na secretaria. E, graças a Deus, a gente venceu todo aquele ritual que quem faz gestão pública sabe, às vezes ele é burocrático, né? Mas a gente conseguiu colocar o Fundo de Cultura para funcionar. Nós não estávamos trabalhando para colocar ele para funcionar em meio à pandemia, nós já estávamos trabalhando para colocá-lo para funcionar independente de pandemia. Mas, na verdade, que foi no início da pandemia que a gente, de fato, operacionalizou, e aí nos deu a possibilidade da gente fazer um edital que a gente fica muito feliz de ver a região norte muito bem representada nesse edital, que foi o edital Cultura Presente nas Redes, que foi para beneficiar 1.500 artistas em todo o estado do Rio de Janeiro, garantindo o valor de prêmio de R$ 2.500 para o artista fluminense poder apresentar a sua arte através das plataformas virtuais, dando a possibilidade do artista ter um recurso em meio à pandemia, mas também dando a possibilidade dos consumidores de cultura, nós somos consumidores de cultura, temos a oportunidade de recebermos, através das plataformas online, 50 mil horas de conteúdo, e de conteúdo que vai privilegiar algo que você já falou aqui, a riqueza da nossa região. Então, Rafaela, o nosso compromisso com a democratização do acesso aos recursos da cultura, do acesso à cultura, ele é tão forte que a gente, quando pensou nesse edital, a gente já pensou ele de forma territorial. Então, assim, não foi gente da capital concorrendo com quem é de Campos, não foi Noroeste concorrendo com o Norte. Então, quem era do Noroeste concorria com o Noroeste, quem era do Norte concorria com o Norte. Nós acreditamos que isso é muito mais transparente, isso permite que as pessoas, de fato, possam até conhecer o trabalho um do outro, né, entender com quem ela está concorrendo, se desafiar a fazer melhor. E nós conseguimos, de fato, levar recursos do Fundo de Cultura para todo o Estado. 72% do Estado foi contemplado através do edital Cultura Presente nas Redes. As diversas manifestações culturais também foram contempladas. Então, nós contemplamos a arte da música, a arte do circo, a arte do audiovisual, as pessoas que fazem, que também têm atividades de cultura gastronômica, de moda, todas essas áreas puderam ser atendidas através do edital. Então, assim, nós estamos satisfeitos com isso. Eu acho que esse edital ele é simbólico também, porque ele demonstra o jeito que a gente quer fazer. Foram R$ 3.750.000 que foram distribuídos em todo o Estado. Então, ele é o maior edital estadual do Brasil. O governo federal agora lançou um edital que é a cópia do nosso, a cópia, ele também está premiando a R$ 2.500 artistas de todo o Brasil. Nós estamos premiando 1.500 e 1.600. O nosso só não é o maior do país por conta desses 1.600 que o governo federal lançou agora. Mas se a gente for avaliar a questão do território fluminense e do território nacional, nós somos o maior edital que esse país já viu de cultura, principalmente em meio à pandemia. Então, a gente está muito satisfeito com isso. A gente está terminando de pagar os nossos fazedores de cultura, mandamos para o banco
últimas guias. Na quarta, quinta-feira que vem, todos os fazedores de cultura premiados vão estar com dinheiro em conta, Boa. Mais de 1.000 já estão, mas hoje a gente mandou para o banco os últimos documentos para pagamento, né? Estamos mandando os últimos documentos para pagamento. Então, até quinta-feira que vem, tem o prazo, né, que é a tramitação bancária. Até quinta-feira que vem, a gente está na expectativa de todo fazedor de cultura, ganhador do edital, está com dinheiro na conta. E aí, daqui a pouquinho, depois disso, vai ser muita coisa boa chegando de cultura nas nossas redes. Eu até queria desafiar você, Rafaela, a buscar depois os nossos ganhadores aí na sua região, para fazer uma live com eles. Sim, excelente ideia. Queria saber dessas pessoas. Excelente ideia. Deixar que a gente notifica, né, a vocês de quem são os ganhadores da região, para que vocês possam buscar para eles contarem, né? Perfeito, Gabriel. Aí, Gabriel, já tem tarefa para depois. Já tem. Daniela, eu gostei que você falou do Fundo Estadual de Cultura, e aí eu queria te perguntar, aproveitando essa questão de emergência que a gente está vivendo no setor, como é que, além do edital, da questão do Cultura Presente nas Redes, como vocês pensam em aplicar os recursos do fundo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Nós temos algumas leis estaduais que vão nos apontando um caminho para a utilização desse recurso do Fundo de Cultura que a gente sempre deseja acatar, né? Os nossos deputados estaduais, eles são muito atuantes no estado do Rio de Janeiro, principalmente no que tange cultura. A gente tem uma comissão que ela participa muito das ações do executivo, a gente está sempre dialogando, e ela acaba que a Casa Legislativa faz alguns apontamentos, e nesses apontamentos tem uma questão de fomento aos pontos de cultura, que nós estamos associando à lei federal para fazer a execução disso. Tem também uma motivação para a compra de ativos culturais, de cinemas, teatros. Nós estamos trabalhando na instrumentalização de um edital que nos possibilita isso, que já está numa fase final, e a gente também tem idealizado um edital de produção cultural, que esse nós estamos chamando de ativação cultural, que também está em fase de elaboração. Então, assim, nós só iniciamos a utilização dos recursos do Fundo de Cultura. Ainda tem muita coisa boa vindo por aí. Nós estamos nos preparando para receber os recursos da Lei Aldir Blanc, e, a verdade, o que a gente deseja nesse momento é fazer uma grande congregação do que é o recurso da lei federal com o recurso da lei estadual, para que a gente possa fazer uma movimentação única de utilização de recursos. Perfeito. Eu perguntei com relação ao fundo, Daniele, porque, por exemplo, a Lei Aldir Blanc ela é maravilhosa para os fazedores de cultura, mas acaba que muitas das instituições culturais, os braços do poder público, e às vezes as prefeituras não estão em condições de auxiliar essas instituições, ajudar como deveria, muitas vezes elas acabam padecendo ou carecendo de investimentos, elas ficam à mercê de alguns editais, parceria público-privada que não vem, não acontece, principalmente nesse momento, e eu perguntei por conta do fundo por conta disso. Havia um programa antes no estado chamado PADEC, né, que era o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, e que auxiliava muito essas instituições, porque a lei de incentivo, ela, às vezes, é muito difícil por conta daquela questão de você chegar até o empresariado, você conseguir essa ponte, falta quem faça essa ponte. É um apelo que eu sempre faço às prefeituras, ao poder público, ter esse agente que faça a ponte com o agente privado. Então, eu pergunto dessa questão de outros projetos, porque para a gente, as instituições culturais públicas, elas também estão precisando muito desse apoio nesse momento, entendeu, Daniela? É muito importante que o ICMS seja usado, de fato, em todo o Estado. Eu quero motivar, né, aos proponentes da região Norte e Noroeste que busquem
que busquem as empresas que são recolhedoras de ICMS aí da sua região, que insistam nesse diálogo, esse diálogo é importante, vão contar com a nossa colaboração nesse diálogo, né? Eu brinco que a gente, na lei do ICMS, né, a nossa função aqui é praticamente celebrar um casamento, né? Tem lá o proponente, que tem um bom projeto, tem uma empresa que foi atraída por um projeto cultural, atraída por esse projeto, resolve apoiar, e o Estado do Rio de Janeiro entra renunciando esse imposto que a empresa deveria pagar para o Estado e ela paga para a execução do projeto cultural. Então, assim, nós temos motivado as empresas a olharem para os projetos culturais das suas regiões. Então, eu gostaria de motivar também aos fazedores de cultura, né, aos proponentes aí das regiões norte e noroeste, para baterem de novo em algumas portas, para poderem contar conosco no sentido de foi lá, iniciou, mostrou o projeto, viu que o empresário gostou, viu que ele tem uma tendência a apoiar, e aí, se quiser nos convidar para um diálogo, né, para demonstrar que o processo é legal, tem segurança jurídica, vai contar com a gente nisso, né? Esse é um papel que a gente pode cumprir, porque a gente quer muito que as cidades também possam serem beneficiadas com a lei da renúncia fiscal, até porque a nossa lei de cultura fala de que o investimento ele deve ser feito na capital, numa porcentagem de 40%, mas ele também deve chegar ao interior numa porcentagem de 60%. Essa lei vinha sendo descumprida há anos. E desde que nós chegamos lá, nós temos feito um esforço para melhorar os nossos números com relação aos incentivos fiscais. Não só com os incentivos fiscais, mas também com os projetos de fomento, que são de fomento direto. Então, o Fundo de Cultura precisa dialogar nesse viés, o ICMS precisa dialogar nesse viés, então a gente está trabalhando para isso. Uma maneira da gente conseguir isso, Rafa, e a gente já falou lá atrás, é que os próprios editais já possam prever a questão do território. Então, por exemplo, o nosso edital Cultura Presente na Rede, nós atendemos a Lei 7035, porque nós já dividimos aquilo que vai para o interior e aquilo que vai para a capital no ato que a gente estava, de fato, institucionalizando o processo do edital, a gente já colocou isso lá como um princípio. Então, assim, os nossos documentos precisam preconizar a lei e precisam nortear as nossas políticas públicas de fomento. Então, da mesma maneira que a gente tem buscado nos editais de fomento direto essa padronização de cumprimento de leis, os nossos editais de ICMS também vão dialogar com isso. Então, assim, aguardem que a gente está trabalhando nesse caminho. Então, isso vai descortinar possibilidades para as regiões de vocês. A gente está falando de regiões que são altas recolhedoras de ICMS. Né? Apareceu aí, olha, o meu presidente da fundação, que é um apaixonado por Macaé, né? Presidente da Fundação Teatro Municipal, Aldo Mussi, está aí conosco nesse encontro. Então, ele vem de uma cidade que é uma grande recolhedora de ICMS, né, que é Macaé, Campos também, muitas indústrias recolhedoras de ICMS. A gente quer que o ICMS também fique da região, atenda a região, porque a região de vocês é uma região de cultura muito forte. Então, a gente quer ver o Boi Pintadinho ressurgindo, a gente quer as orquestras sociais de Macaé sendo fortalecida, a gente quer os museus, o patrimônio de Campos, o patrimônio material de Campos sendo atendido. Para isso, a gente vai ter que trabalhar junto. Não fiquem só na expectativa de que a nova secretária, ou que a secretária vai dar conta desse todo, mas vejam na secretária um braço forte para ajudá-los a construir isso. Perfeito. Então, é nessa relação de solidariedade é a nossa palavra de ordem, né, também na cultura, para a gente fazer isso acontecer. Sejamos solidários uns com os outros, no sentido da gente darmos as mãos
para fazer a política do ICMS florescer aí na região de vocês, para fazer as políticas de fomento chegarem às regiões de vocês. Então, me ajudem a fazer isso. Assim como vocês estão me ajudando a levar um escritório de NEPAC, né, que ficava tão longe do patrimônio cultural do Norte e Noroeste, aí para bem pertinho, para a cidade de vocês. E, Daniele, é perfeito pensar assim, porque a gente não vai sobreviver se a gente não se reinventar, se a gente não entender que o poder público não vai dar conta de tudo, que sozinhos nós não vamos dar conta e vai ter que ser essa troca. O empresário vai ter que entender que para ele é interessante, nem que seja, né, na questão da publicidade. E a gente precisa dessa via de mão dupla, como você falou, né? A gente precisa caminhar juntos e nós temos excelentes projetos aqui em Campos, excelentes instituições capacitadas, prontas para isso, outras que não conseguem desenvolver os projetos, mas que têm ações maravilhosas. Então, é saber como fazer, né? É criar esse caminho, caminhar juntos, que eu acho que tem tudo para dar certo, sim, sem dúvida. Eu também acho. Contem comigo. A Secretaria de Cultura está à disposição de vocês. Ai, que bom. Olha, deixa eu já vou passar para a pergunta do Edmundo aqui, que tem uma pergunta maravilhosa. Deixa eu só dar um recado rapidinho. Pode beber uma água aí. O pessoal que está em casa já sabe, gente, o Arquivo tem uma associação cultural, é uma associação sem fins lucrativos que ajuda na manutenção do arquivo. Compra de luva para o pesquisador, máscara, que agora também está muito caro, inclusive. Além dos produtos de limpeza, que às vezes produtos mais específicos, de restauração. E a gente tem uma lojinha virtual que vende livros, todos os livros que são lançados pelo arquivo, livros de história regional, sobre Benta Pereira, por exemplo, o meu livro lá da Benta Pereira. Então, o pessoal que auxilia, Letícia, Felipe e Larissa de casa, como eu falei, eu não entendo nada disso, gente. Eu vou botar aí na tela um QR Code. Vocês podem agora apontar, olha que chique, gente, eu estou me sentindo muito chique com isso. Vocês podem apontar a câmera do celular de vocês para o QR Code, que esse QR Code vai jogar vocês diretamente para a lojinha da associação e vocês vão ver lá. O custo é sempre reduzido, só para o valor mesmo, todos os livros são doados. Por exemplo, o meu livro da Benta Pereira, ele foi doado para a associação, e aí ajuda na manutenção do arquivo, compra de lâmpada para máquina de microfilme, aquilo que muitas vezes a prefeitura não tem como fornecer, porque é edital, de compra, licitação, tudo aquilo. Então, fica a dica aí para vocês, são livros que também não circulam no mercado, livros super, super importantes de história regional. Então, é só apontar aí para o QR Code, de vez em quando eu vou botar na tela aí para vocês, tá bom? Tô achando isso maravilhoso, gente. Coisa mais linda. Você tá vendo, Rafaela, como é que você tá chique? A gente vai ficando, ó. Pois é, até eu entender como funcionava isso daqui demorou um pouco, tá? Eu só finjo que entendo. Daniele, deixa eu te fazer uma pergunta do Edmundo Siqueira. Ele pergunta o seguinte: como o Estado vê Campos em relação ao seu patrimônio cultural, material e imaterial, e como fazer com que a capital dialogue mais e melhor com o interior em relação a ações culturais e informar uma identidade comum? Porque, afinal de contas, tem hora que parece que o campista, eu estou falando aqui porque eu estou em Campos, de onde você é? Eu sou de Campos, como se Campos estivesse fora do Rio. Então, como fomentar isso? Olha, Campos é uma cidade muito importante para o estado do Rio de Janeiro. Né? Nós reconhecemos a importância dessa cidade, não só por... Ih, gente, caiu. Espera aí que daqui a pouco ela deve conectar novamente. Deixa eu só avisar aqui o Gabriel. Gabriel é o assessor dela que ajuda em tudo. Aqui, ela está voltando. Espera aí que ela está sem câmera ainda. Ao vivo tem dessas coisas, né, gente? Enquanto isso, eu que sou rainha da propaganda, vou subir aqui o QR Code para vocês. Vocês já podem apontar aí para a tela do computador, que aí vocês vão direto para a lojinha da associação, tá? Deixa eu ver aqui se ele me responde alguma coisa. E aí, gente, olha só, deixa eu ver se eu encontro aqui. Na lojinha da associação, vocês vão ter, por exemplo, ó, o livro da Benta Pereira, tá lá com preço bem em conta, tá? Eu fazendo propaganda, maravilhoso, né, gente? Nós temos também, ó, por exemplo, Terra Goitacá, o volume 1 da Terra Goitacá, tá lá na lojinha da associação.
Couto Reis, outros livros bem importantes, o Alberto Lamego, Através da Imprensa, que é o último livro que foi lançado pelo Arquivo, também está lá na lojinha da Associação no Mercado Livre. E o bacana, gente, que o envio aqui para Campos, a gente tem que enviar pelos Correios, mas o envio fica com valor bem baixinho, então é bem baratinho para mandar pelos Correios, tá bom? Eu estou esperando aqui a Daniela entrar de novo, deixa eu ver aqui se o Gabriel falou alguma coisa. Aí estão brincando aqui comigo que eu estou anunciando os produtos. Mas caiu, né, gente? Eu vou fazer o quê? Eu estou aqui conversando com vocês, vou anunciando, não estou certa? Enquanto isso, deixa eu ver. João Pimentel está aqui com a gente. Pimentel, boa noite. Obrigada pela sua presença. Marcelo Nogueira, meu querido amigo lá de Portugal, diretamente de Portugal, aqui falando com a gente. São Francisco de Itabapoana presente. Daniele voltou aqui com a gente. Ai, gente, que coisa boa. Não sei o que aconteceu, gente. A gente estava falando da falta de habilidade para lidar com a tecnologia, a minha apareceu na hora, né? Não alguma coisa que deu esbarrado aqui, sabe, Rafaela? Mas eu estava no... Olha, mas eu estava te vendo. E aí eu achei você uma garota propaganda excelente. As pessoas vão até achar que a gente combinou para dar uma impulsionada nas vendas. Eu saí, você deu uma impulsionada nas vendas, aí eu volto agora. Daniele, eu vou falar com você, ninguém em casa deve imaginar que a gente fica nervosa dessa hora. Eu suei de nervosa. Mas eu falei, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer propaganda, que era o que tinha para fazer. Foi ótimo, eu tenho certeza que vai bombar aí as suas vendas, depois dessa propaganda. Foi providencial. Mas a gente estava falando da importância da cidade de Campos para o estado do Rio de Janeiro. E a importância que a gente tem, o Edmundo trouxe algo que é muito interessante, da gente conectar o estado, da gente se sentir... Né, da gente entender que o Estado ele é único. Apesar dos municípios terem as suas particularidades, eu estive um dia desses em São Fidélis. Né? São Fidélis é uma cidade muito pertinha de Campos, que também tem as suas especificidades com relação à temática que o companheiro trouxe, que é a questão do patrimônio cultural, né? São Fidélis tem uma ponte, que é um patrimônio cultural, tem prédios lindíssimos, que é o patrimônio cultural, assim como é a cidade de Campos. O que acontece é que a gente, em alguns momentos, como a capital ela acaba sediando, né, os equipamentos, as secretarias, os órgãos que demandam as coisas públicas, elas estão muito concentradas na capital, muitas das vezes a gente se sente um pouco à margem da política pública, mesmo a política pública patrimonial. Então, assim, e também, a gente, em algum momento, a gente está tão concentrada naquilo que são também as mazelas do nosso município, que tem coisa que parece que só acontece no nosso município, né, gente? Só aqui que a gente não está cuidando do patrimônio, só aqui que as coisas estão se deteriorando. Eu quero dizer para o Edmundo, assim, essa não é uma especificidade de Campos. A gente tem muita dificuldade no estado do Rio de Janeiro, mesmo na capital, da gente trabalhar com a preservação do patrimônio que reflete, que fala da nossa história. Porque é exatamente isso. Quando a gente fala da preservação do patrimônio cultural, não é porque a gente está preservando um prédio, né, uma escultura. Esse prédio, isso tem um simbolismo. A gente está preservando a nossa história. A gente está preservando a nossa identidade. A gente está resguardando aquilo que, em algum momento, é importante para a questão da cidadania, para a questão da humanidade. Então, a gente tem esse é um desafio, né? Cuidar do patrimônio cultural não é fácil, porque muitas das vezes também não é barato. Não é fácil porque não é barato, é uma obra que requer um projeto, e o projeto não é qualquer pessoa que faz esse projeto, demanda adequações, não se faz com qualquer pessoa, não se faz com qualquer material, né? Então, ele é um projeto, geralmente são projetos que não são simples de execução, demanda uma execução, um acompanhamento, uma aproximação, demanda uma tramitação que leva tempo, mas eu quero dizer para o Edmundo, a gente está
tentando passar isso ali do interior à capital, da capital ao interior, né? Olhando para aqueles que são os nossos bens culturais com todo carinho, que eles precisam ser olhados, e buscando caminhos que não sejam caminhos só de responsabilização do poder público com relação a esses bens. Então, esse também tem sido o olhar da Secretaria de Cultura, né? Então, a gente, em alguns momentos, abrir mesmo a fronteira das parcerias, buscar investimentos internacionais, buscar qualificar os nossos projetos no BNDES, buscar fundos de investimento para trabalhar a questão dos patrimônios, porque, assim, eu tenho uma certeza de que se a gente ficar concentrado somente na expectativa, sentado na expectativa, de que o Estado vai conseguir, com seus recursos, também prover tudo que a gente precisa de restauro em patrimônios culturais, a gente não vai sair dessa agenda. Então, a gente vai estar tendo que priorizar, olhar para aqueles que realmente hoje merecem uma priorização, porque senão eles vão se acabar, e com esses estabelecer uma agenda de captação de recursos que não sejam estejam somente atrelados à fonte do Tesouro, à fonte do Estado, porque senão nós não vamos conseguir dar conta de manter viva a nossa identidade e de, junto com isso, trabalhar para que a gente tenha uma identidade comum, que é a identidade do Fluminense, é a identidade do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito, Daniela, exatamente como eu penso também. Deixa eu registrar aqui duas presenças que me marcaram. O Carlos Alberto está falando de São Francisco de Itabapoana, município vizinho. Eu adoro São Francisco. Um olhar carinhoso. O nosso cemitério de Manguinhos ali, dentre outras coisas. Quando você vier a Campos, separa aí na sua agenda alguns dias, que você vai ter um longo roteiro por aqui. Só se eu puder comer abacaxi lá em São Francisco. Né? E tem que levar para o Rio a farinha torrada também, tá? A temperada. Eu conheço. E quero registrar aqui também a presença do Marcelo Nogueira, querido, que está lá em Portugal, olha, acompanhando vocês diretamente da cidade do Porto, em Portugal. Rafaela, muito feliz em ver tanta coisa boa acontecendo por aí, parabéns. Querido Marcelo, um beijo grande. E aí eu trago para a gente agora para a discussão, para a gente começar a falar da Lei Aldir Blanc, também tem muita gente querendo falar sobre isso. O Marco falou o seguinte, primeiro ele disse o seguinte, boa noite, parabéns pela conversa de alto nível, o interior precisa cada vez mais ter essa atenção especial da nossa secretaria. E aí, logo na sequência, ele traz o seguinte, ele traz outra coisinha. Daniele fez um trabalho brilhante, tão pouco tempo no comando da cultura do Estado, mas já com tantas ações consolidadas. INEPAC valorizando o nosso patrimônio, quando a gente entrou naquela questão do INEPAC. Sim. Eu queria achar a pergunta dele aqui, que foi maravilhosa. Peraí, eu já trago para vocês. Pode achar. Só um minutinho, gente. Eu pego para vocês. Eu gosto muito da cidade também de São Francisco de Itabapoana. Também tem alguns amigos lá, os amigos da Emater, Marcelo Herbas, os técnicos que cuidam lá dos agricultores familiares daquela região, que plantam muito aipim, pescam muito camarão, muito peruá. Muito bom. E é bom que a gente sempre volta de lá carregado. Eu trabalhei lá também, tem um carinho muito grande. Olha, a pergunta é do Moisés Pedro, na verdade. Ele pergunta o seguinte, como a secretaria está pensando quanto à liberação dos recursos da Lei Aldir Blanc? Daniele, com você. A Lei Aldir Blanc é uma conquista civil e legislativa, né, que vem beneficiar a cultura em tempos de pandemia. A gente ainda está aguardando, né, a liberação dos recursos, já existe uma sanção presidencial, mas a gente ainda não tem a clareza de quando esse dinheiro vai chegar no fundo estadual, vai chegar para os estados e para os municípios, porque os municípios que têm fundo também devem receber pelos seus fundos de cultura, aqueles que não têm fundo, que os fundos não estão ativos, vão receber por uma outra fonte, e vão operacionalizar o recurso pela plataforma Mais Brasil, é isso que tem se discutido até agora. Nós, no caso do Estado, temos o fundo, olha como é que foi importante, Rafaela, assumir o desafio de operacionalização do fundo. Hoje, por conta do fundo estar ativo, nós vamos poder receber o recurso da Lei Aldir Blanc via fundo. Então, assim, eu quero até fazer um parêntese e dizer para as pessoas que os municípios que estão nos ouvindo,
gastem tempo na regularização dos seus fundos, né? Ativação dos fundos, aprovação de lei de fundo, isso é importante. A Secretaria de Cultura também está trabalhando para, independente da Lei Aldir Blanc, ter anualmente repasse do fundo estadual para os fundos municipais. Só não vai receber quem não tiver fundo. Então, é naquela ideia do que você trouxe atrás, da gente motivar as ações nas cidades, as ações locais. Lembra do PADEC que você falou? É um pouco nesse viés, da gente ensinar, a gente vai dar o dinheiro e vai ensinar a fazer, né? Então, mas a verdade é que a gente está trabalhando num sistema que a gente tem chamado de Sistema Melhor para Todos, é um sistema de governança do Estado do Rio de Janeiro, e a ideia é que a gente, dentro desse sistema, a gente qualifique o fazedor de cultura, que vai receber o recurso através do seu CPF. Existe uma linha de corte, que essa linha de corte quem dá não é nem o Estado, a própria lei já nos aponta, pessoas que já receberam um auxílio emergencial do governo, aquele da Caixa Econômica, não vai poder receber esse. Então, a gente está trabalhando num sistema que faça esse cruzamento, para, então, a gente fazer um cadastramento já dentro do sistema de pagamento. Então, a gente não está trabalhando com cadastramento nesse momento. Inclusive, muitos dos cadastramentos que estão sendo feitos só servem para mapeamento, porque se o cadastro não dialoga com as bases do governo federal, que promovem essa linha de corte, eles não vão poder servir para pagamento posterior, mas a gente está trabalhando nesse cadastro, assim como também já estamos trabalhando nos editais, onde nós vamos usar 20% do recurso que virá para o Estado para fazer o nosso edital de ativação cultural e o nosso edital chamado Passaporte Cultural da Primeira Vez. Então, o Estado do Rio de Janeiro está organizado, preparado para receber o recurso da Lei Aldir Blanc. Isso até esse momento, tá, Rafaela? Porque trabalhando numa concepção de que não haverá, talvez, uma regulamentação que contradiga isso que a lei já vem apontando, esse caminho que a lei já vem apontando. Então, assim, a gente ainda também está na expectativa de uma regulamentação, que podem ter outros detalhes que nos obriguem a atuar de uma outra maneira. Essa é uma questão muito complexa, e aí com relação a isso, porque isso também é importante para campus, a gente está aqui com a minha amiga Silvia Paz, que é do Conselho de Cultura, a aniversariante do dia, eu não esqueceria, tá, Silvinha? Um beijo, parabéns, é uma historiadora fantástica, Daniela, aqui da nossa cidade, e ela é do Conselho de Cultura, é do Fundo de Cultura também, tá, do Fundo Municipal de Cultura, e aí nesse sentido eu queria te perguntar, como você vê, inclusive, relacionando a questão da distribuição dos recursos da lei, a atuação dos conselhos municipais de cultura e com relação à regularização dos fundos municipais de cultura, porque não é uma questão simples, não tem sido uma questão fácil. Como é que você vê a atuação desses fundos municipais, desses conselhos municipais de cultura? Rafaela, eu acho que a gente está num momento muito oportuno para travar essa discussão nas cidades. Eu sei que, porque muitas das vezes o recurso precisa ser a motivação, né, para que as políticas públicas também se estabeleçam. O Fundo de Cultura é uma política pública que precisa ser estabelecida. Então, o meu desejo é que esse recurso do governo federal possa servir de motivação para isso. Tem gente que me diz assim, mas, secretária, não dá tempo. Eu falo, mas inicia. Não dá tempo, mas inicia, começa. Porque a gente só chega ao topo da montanha se a gente der o primeiro passo. E aí, filha, passos curtos, não precisa ser passos longos para não cansar, porque às vezes a gente começa a dar passos muito longos e não consegue chegar no topo. Passos curtos e contínuos para chegar no topo. Eu costumo usar isso como lema, sabe, Rafael? Eu costumo dar passos curtos e contínuos para conseguir dar todos os dias, e todo dia celebrando uma conquista. Reuniu os vereadores, falou da Lei Aldir Blanc, levantou um vereador, disse que vai fazer o projeto de lei, já celebra isso, aí o conselho já senta com ele, mas não vai dar tempo para a lei. Tá, não dá tempo para essa, mas dá tempo para o fundo estadual. Você vai esperar mais quanto tempo para fazer? Né? Então, assim, eu acho que é importante aproveitar
a vinda do recurso do governo federal para que os municípios se organizem com os seus fundos municipais de cultura. Perfeito. O município do Rio, né? E aí, assim, isso é muito importante. Pra vocês terem noção, a gente tem 25 municípios do estado que têm os seus fundos de cultura, né? E o município do Rio não tinha. Uhum. Às vezes a gente olha para a capital, né? Porque é a capital, e assim, eu também amo a capital. Mas não tinha fundo de cultura, foi agora na gestão do secretário Adolfo Conder que o fundo de cultura foi implementado. E foi agora mesmo, tá? Eles estão abrindo conta. Então, assim, municípios que têm dúvida, acho que vale a pena dar uma ligadinha para o secretário da Prefeitura do Rio, como é que foi esse movimento, me repassa a sua experiência, os municípios olharem para municípios vizinhos que já têm, compartilhamento de experiências nesse momento é importante. Então, a gente não precisa inventar a roda, um copia e cola, às vezes ajuda bastante. A gente não precisa ter o melhor instrumento do mundo, os instrumentos eles vão se aperfeiçoando. Então, eu acho que assim, iniciar a caminhada é o mais importante. Exatamente, até o Conselho Estadual de Cultura não é tão... É relativamente recente, né, Daniela, o Conselho, então eu concordo, e eu acho que tem sido um belo exemplo as webconferências que têm acontecido, porque a gente tem aprendido muito com os casos positivos, as ações positivas. Niterói, eu vejo muito caso positivo lá em Niterói, então a gente vai aprendendo, o que dá certo, né? E foi como você falou, vai tirando o que dá certo dali, o que deu errado em outro município, para não dar errado aqui também, né? Certíssimo. É isso. Olha, muita gente participando da live, e aí o comentário, quando a gente falou do INEPAC lá atrás, do escritório, aí choveu o comentário aqui das pessoas dando parabéns, falando muito, e aí eu queria entrar, a gente já está com 1 hora de live, né, para a gente não ir para 2 horas de live, eu queria que a gente comentasse, entrasse nesse assunto, que está todo mundo aqui ansioso. Eu queria, Daniele, que você falasse a respeito do escritório. Na live do Cláudio com a Graziella, diretora do museu, ele falou, né, sobre a vinda desse escritório, que trouxe para a gente muita alegria, mas aí eu queria que você falasse para a gente dos próximos passos, se a gente já tem data, se a gente tem previsão para esse escritório, de fato, para a instalação desse escritório, para algum tombamento, a gente está ansioso para um determinado tombamento, estou jogando verde aqui, né? Mas aí... Agora é o momento que você me encurrala? Não, né, Rafaela? Não, de jeito nenhum. Gabriel me mata se eu fizer isso. Mas, na verdade, quais são os próximos passos para esse nosso tão sonhado escritório aqui em Campos? Na verdade, assim, sempre foi um desejo, né? Eu compartilho de um desejo que não é exatamente só meu, sabe? Sempre foi um desejo do órgão, do INEPAC, ter escritórios técnicos espalhados pelas regiões do estado do Rio de Janeiro. Uhum. Porque pense você, a gente está lá na capital, na central do Brasil, acontece alguma coisa, um bem que se deteriora por conta de uma queimada, por conta de um balão que cai numa igreja, essas situações assim, até a gente chegar, Rafaela, para tomar as devidas providências, aquilo já tomou uma proporção que é muito complicado. Então, porque as pessoas às vezes começam com uma obra e escoram uma coisa. Então, assim, sempre foi um desejo do órgão ter esses escritórios regionais. O que acontece é que a gente tem realmente uma dificuldade de manter isso, né? Essa necessidade, né, que a gente teve de fazer um enxugamento das nossas contas, porque, de fato, o governador Wilson Witzel, quando assumiu o governo do estado do Rio de Janeiro, assumiu numa situação muito difícil com relação aos salários dos servidores, e aí se precisou, né, se enxugar mesmo para que se colocar os salários dos servidores em dia, assim como está hoje, mesmo em meio a toda a crise econômica, esse compromisso, ele é sempre prioridade na agenda do governo, mas que nos obrigou em algum momento, deixar de pensar
nessas possibilidades de escritórios em determinadas regiões, em servidores espalhados em todo o estado. Então, a gente precisou concentrar todos os servidores em um lugar só, para que a gente pudesse ter, de fato, uma otimização dos recursos. Porém, quando a Prefeitura de Campos manifestou também uma parceria, porque nesse sentido, e aí eu quero também enaltecer esse movimento ele só está sendo possível por conta de uma parceria que está se acontecendo, que está se efetivando, né, para isso, com a sociedade civil, acho que é uma demanda da sociedade civil. A Prefeitura de Campos acolhe essa parceria, né? Acolhe essa demanda, e ela só vai se efetivar exatamente por conta disso, porque a gente conseguiu abrigar isso nesse desejo popular e nessa demanda, que é uma demanda recorrente da região. Então, assim, nós estamos felizes com isso, nós temos a certeza de que, e dentro em breve, eu não quero dar exatamente uma data precisa, mas nós estamos trabalhando para que nos próximos 45 dias isso, de fato, se organize, a gente, de fato, se organize para fazer isso acontecer. A gente está entusiasmado com isso. Eu espero que isso seja um ganho para a região. Nós temos um deputado na Alerj que é defensor das melhorias para a região de Campos, que é o deputado Barcelar. Então, ele também está muito empenhado nisso, entusiasmado com isso. Então, a gente tem a certeza que tem muita gente do bem querendo fazer isso acontecer. E aí, por isso, nós estamos altamente afetados por essa corrente do bem, desejando acelerar para que isso, de fato, logo aconteça. Exatamente, Daniela, você lembrou muito bem o fato de ser essa corrente que ela liga setores da sociedade civil, o Instituto Histórico, na pessoa do seu presidente, o João Pimentel, que está aqui com a gente na tela, que vem há muito tempo atuando, ele, o nosso amigo Vilmar Rangel, que é do Instituto Histórico também, o acolhimento da nossa presidente, Cristina Lima, que está aqui na live com a gente também, que foi muito sensível a isso e escolheu esse espaço para abrigar o escritório. Então, eu acho que foram as pessoas certas, no momento certo, para tudo dar certo, né? Então, por bem, isso está saindo agora. E aí, Daniela, um outro assunto que eu também estou ansiosa por isso é a respeito da sua visita técnica a Campos, né? Isso. Queria que você contasse um pouco para a gente quando e o que você pretende fazer aqui na nossa região. Isso, na verdade, eu já estou querendo ir já há um bom tempo. Quando eu fui a São Fidélis, eu passei por Campos e meu desejo era parar e ficar um pouquinho. Mas a gente tinha compromissos também aqui na capital. Mas eu estou com a minha agenda disponível daqui a 10 dias para a gente ir, vou aguardar, e aí sim, quero me submeter à agenda de vocês na região. Então, pensem num dia assim, muito bacana para a gente visitar o patrimônio, né, para a gente conhecer as casas de artes aí de Campos, para a gente fazer esse dia um dia de mergulho mesmo na cultura de Campos. Eu tenho certeza que vai faltar tempo, na verdade, porque as demandas aqui são grandes. E eu até falei para o Gabriel mais cedo, Campos passa a falsa impressão de ser uma cidade pequena, porque às vezes as pessoas veem o central ali, mas é uma cidade muito grande e com bens espalhados por todo o território. Eu sou apaixonada pela Baixada Campista, e aí a Baixada, eu falo que é o início da nossa história, e ali está repleto de coisas lindas para se ver, riquezas naturais, riquezas arquitetônicas. Por isso que eu falei que venha com tempo, porque vai ter muita coisa para você ver, com certeza. Eu vou e a gente vai ajustar essa agenda. Pode ter certeza que o Gabriel vai nos ajudar com isso. Vai sim. Olha, para a gente fechar a nossa live, só um assunto que a gente não tocou, eu acho bem importante também, porque, afinal de contas, é a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. E eu sou uma defensora da economia criativa, porque eu acho que ela anda junto com tudo que a gente vem fazendo. Nesses tempos de pandemia, nesses tempos de redescoberta, de pensar no que fazer,
como potencializar a economia criativa, como fazer a economia criativa, de fato, que agora a gente vai ter que tirar a criatividade de vários lugares, né? Como potencializar e como dinamizar essa economia criativa nesse novo cenário que a gente tem vivido, Daniele? Eu acho que, assim, muito do que a gente já tem visto das pessoas, né, migrando das suas próprias produções presenciais para a internet, o cenário virou a casa, né, o figurino virou um lenço, isso já é uma demonstração dessa economia criativa ligada ao setor cultural. Porque a economia criativa, ela é um movimento muito transverso, né? O nosso papel é lidar com essa economia criativa que transita com as questões que são ligadas à cultura, à arte. E o que a gente tem percebido, Rafael, e a gente tem feito também um esforço, é para a gente criar esse mapeamento, esse mapa da economia criativa no estado do Rio de Janeiro. Porque, em alguns momentos, a gente se reconhece como com a característica da criatividade. O morador do estado do Rio de Janeiro, ele é geralmente muito criativo, muito versátil, tem uma versatilidade, uma criatividade. A gente consegue, né, produzir muitas coisas, a gente tem um mercado artesanal que é muito forte, né, que reinventa, que pega coisas que poderiam ser descartadas e reaproveita, né? Reaproveita as coisas, né? Então, a gente sabe do potencial desse mercado, mas a gente não tem esse mercado ainda mapeado. Então, nós temos a certeza que também essa plataforma que vai dialogar conosco para a lei federal vai nos dar a possibilidade de mapear quem realmente nós somos, quem são exatamente os integrantes dessa indústria criativa do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, nós não temos esse mapeamento, né? Parece até estranho a gente falar disso, nós não temos. Ele é muito frágil, o que a gente tem de informação é muito frágil, apesar de que a fragilidade do mapeamento que nós temos não é a fragilidade do nosso setor. Então, é por isso que a gente quer criar mecanismo para a gente, de fato, mapear o mecanismo da economia criativa do estado do Rio de Janeiro, que aí, sabendo quem são, onde estão, a gente vai ter a possibilidade de pensar políticas públicas endereçadas para esse público. E tenho certeza que você estará atenta às demandas de todos os locais do estado do Rio, porque essa é uma preocupação nossa também, né? Eu fico muito preocupada com esses fazedores daqui da região e que precisam desse olhar também, mas de todas as regiões, né, Daniele, que precisam desse olhar tão atento. Então, eu fico feliz de saber que há esse mapeamento em curso. Sim, pode ficar tranquilo que a gente isso já está na nossa agenda. Que bom. Olha, a gente vai chegando ao final da nossa live, porque senão a gente vai ficar aqui com 2 horas de papo e não dá, a gente tem que esperar a Daniele aqui em Campos. Eu queria, Daniele, que você desse as suas palavras finais, suas considerações, mandasse mensagem para todo mundo que está aqui nos ouvindo, nos vendo, e falasse aqui nessa noite de sexta-feira, quase que eu falo sábado de novo, para todo mundo. Eu estou aqui com o recado do Gabriel, falando assim, olha, pede para todo mundo seguir você nas redes. Isso. Então, eu vou pedir, olha, Daniele, com 2 L's, Daniele Barros Oficial. Daniele Barros Oficial. Vou pedir para o pessoal que está em casa, lá, coloca aqui nos comentários, por favor, o Facebook dela, por favor. E tem lá também se colocar lá, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, vai nos achar também lá no Facebook da Secretaria, no Instagram da Secretaria, que é lá a SESEC, tá bom? Então, eu espero que vocês nos acompanhem o nosso trabalho, né? Nos deem sugestão daquilo que vocês entendem que a gente pode melhorar, fazer melhor. Estejam torcendo também para que tudo que a gente disse aqui hoje, né, que fazem parte dos nossos desejos, da efetivação do nosso trabalho, torçam para que todos isso se realize. Dentro em breve a gente vai estar muito pertinho de vocês através do INEPAC em Campos,
Eu espero que a gente possa ter momentos juntos também na cidade, momentos tão produtivos quanto esse que a gente compartilhou, de políticas públicas de cultura, e esse é o meu papel aqui no Estado, e eu desejo fazê-lo com o maior zelo possível, e contar com a sua participação nisso, para mim, é fundamental. Muito obrigada. Olha, a gente só tem a te agradecer. Eu quero agradecer muito também ao Gabriel, que foi de uma gentileza, construiu coletivamente essa live comigo, com a minha equipe. Muito obrigada. Agradecer ao Edmundo Siqueira, que também esteve comigo nesse tempo todo, e o Cláudio, gente. O Cláudio sou fã do Cláudio, porque ele foi incansável para a vinda desse escritório, então eu quero deixar aqui registrado o nome dele. E, por fim, te agradecer, Daniela. Eu fiquei muito entusiasmada com o seu trabalho, de verdade. Eu sou fã de pessoas que pensam em descentralizar, e seu olhar é muito descentralizador, isso é muito bacana. Então, conte comigo para o que você precisar, conte com o arquivo. Acho que eu falo em nome da presidente da Fundação também. A gente está aqui ansiosos pela sua visita. Você vai ser muito bem recebida, com certeza. Conte conosco também. Todo tempo que forem ao Rio, também serão muito bem recebidos na Biblioteca Parque. Então tá bom, olha, beijo, eu me despeço da Daniela aqui na tela. Vou colocar aqui para vocês, gente, olha, o link de novo do QR Code da associação. Vocês podem apontar o celular para ir, tá? As meninas já colocaram aqui também o linkzinho que vocês podem clica aí que vocês vão direto aí para a lojinha da associação. Gente, obrigada pela parceria, obrigada pela presença. Ao longo da semana, vocês acompanham o programa do Arquivo Conectado aí na nossa TV Câmara, tá bom? A gente se fala. Semana que vem a gente já tem live, tá? Sábado a gente vai ter uma live maravilhosa sobre a Santa Casa de Misericórdia, a Igreja Mãe dos Homens, tá? Sábado, às 16 horas, aqui na página do Facebook do Arquivo. Beijo, obrigada pela presença. A gente se vê semana que vem. Obrigada, Daniela, até mais. Obrigada, meu amor. Beijo, gente.